Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês nos assistem. E é com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil. Justamente vamos dar aí início à aula número 4 dessa brilhante matéria de Direito Civil na área de contratos, que permite, conforme a figura que eu trago nesse slide, que eu inclusive trouxe no slide passado, a realização de vários negócios jurídicos. É a partir do contrato que nós temos uma previsibilidade e um regulamento dos negócios que são realizados. E hoje, justamente, nós vamos estudar os contratos em espécie. E aí, basicamente, vamos estudar somente um contrato, que é o contrato de compra e venda. Todo mundo acha que o contrato de compra e venda é um documento simples, um documento que você pode utilizar isso aí para comprar um veículo, um bem imóvel, uma casa, um apartamento. Mas nós temos uma série de regras e regimentos sobre contratos de compra e venda. Primeiramente, nós vamos verificar as características do contrato de compra e venda e depois nós vamos ver as proibições de contratos de compra e venda e justamente tratar sobre contratos de compra e venda de cláusulas especiais. São condições de negócio, são características que condicionam aquele negócio, a uma especialidade. Vamos falar o que é retrovenda, o que é direito de preferência, enfim, nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos sobre direito civil. Meu nome é Henrique Meyer, eu sou professor da Faculdade Santa Maria da Glória, da cidade de Maringá. Estamos aqui em virtude da pandemia do Covid-19, realizando aí o ensino na modalidade remota. Podemos continuar? Conforme eu já salientei, nós vamos tratar hoje dos contratos em espécie. E na hora que eu estava preparando a aula, eu imaginei que ia trazer mais de um contrato em espécie. Mas hoje, necessariamente, nós vamos estudar somente o contrato de compra e venda, para vocês verificarem aí a grande especialidade, e as grandes características que o contrato de compra e venda, que a primeiro ver parece simples, possui aí para o devido direito. Pessoal, olha que interessante. Primeiramente, um conceito sobre contrato de compra e venda. O artigo 481 do Código Civil, ele verifica justamente esse conceito do contrato de compra e venda. E o contrato de compra e venda ele é caracterizado por um princípio chamado princípio da operabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a possibilidade, dentro da minha vida privada, da minha vida civil, em vender e comprar bens de consumo, bens materiais, bens pessoais, eu tenho justamente uma facilitação da realização de negócios jurídicos. E olha que interessante, o próprio artigo traz o conceito de contrato de compra e venda. E o conceito de contrato de compra e venda é justamente, pelo artigo 481, é através do contrato de compra e venda que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa por uma certa quantidade de preço em dinheiro. Olha que interessante. Nós temos que o vendedor se obriga a transferir o domínio da coisa, ou seja, o celular, vamos supor uma compra e venda de celular, uma compra e venda de veículo, ele se compromete sim a passar esse veículo para o seu nome, permitir a utilização desse veículo no seu nome, desde que haja uma contrapartida. E essa contrapartida é chamada de remuneração, que é determinada pelo preço do bem. Ou seja, nós temos que uma característica do contrato de compra e venda é um instrumento translativo. O contrato de compra e venda é justamente translativo porque não só gera transmissão da propriedade. Não basta eu apenas trazer a propriedade e vender e transferir para o seu nome. Mas sim, além de transferir para o seu nome a propriedade, em contrapartida eu recebo uma quantidade em espécie, em dinheiro. Professor, mas por que você fala que é um contrato translativo? Translativo porque tem um lastro, tem uma transação comercial envolvendo um preço a ser envolvido. Olha que interessante. Se eu me obrigar a transferir a propriedade sem a contrapartida do comprador, ou seja,
Vamos supor que eu tenho esse celular aqui e transfiro para vocês um dos alunos. Vamos supor que eu faço assim, ó, vou transferir para o aluno que tirar a maior nota do bimestre. Essa transferência sem a contrapartida pecuniária, sem a contrapartida em valores, diz respeito a não um contrato de compra e venda, mas sim uma doação. Ou seja, a transmissão da propriedade do bem sem a remuneração é chamada de doação. A transmissão da propriedade do bem com a remuneração é chamado de compra e venda. Olha que interessante. Nós temos que nos bens móveis, diga-se veículos, bens materiais, nas quais podem ser transportados, nós temos que a entrega da coisa se caracteriza pela tradição. Ou seja, quando eu falo em uma compra e venda de veículo, a partir do momento que a pessoa vai até o cartório, assina o documento único de transferência, o DUT, e vai lá e você recebe o veículo, você pega o veículo e sai andando com o veículo, houve lá a tradição da coisa. Ou seja, houve justamente a transferência, a entrega da coisa. E se tratando de bem imóvel, nós temos que a transferência do bem imóvel é condicionada através do registro do contrato do cartório de registro imobiliário, ou seja, no cartório aí onde está a respectiva matrícula do imóvel. Ou seja, é somente o contrato de compra e venda que traz o compromisso do vendedor em transmitir a propriedade, né, e justamente trazer os efeitos obrigacionais. Olha que interessante, olha que observação interessante. Vamos supor que eu estou andando na cidade e vejo um belíssimo apartamento que terminou a construção. Perfeito? E eu vou até o plantão de imóveis, né? Até a imobiliária está anunciando e vendendo esse empreendimento, e fala para o corretor, eu gostei do apartamento. Esse apartamento está no meu orçamento. Eu quero, obrigatoriamente, aí comprar esse apartamento. E você visitou esse plantão de imobiliária, dessa imobiliária, em um domingo. Eu pergunto para vocês, o domingo, o cartório é aberto de domingo? É possível você ir lá na matrícula, onde está a matrícula do imóvel, e já fazer a transferência do bem? É possível você fazer a escritura pública em aí, menos de 24 horas? Não. Professor, mas eu posso comprar o apartamento naquele domingo? Eu gostei do apartamento, só tem uma unidade naquele andar que eu quero comprar, naquele andar que tem vista para a catedral. Eu posso ir lá e comprar esse apartamento? Sim. Só que o documento que você vai ser, né, que vai ser realizado, não é um documento de compra e venda puramente, mas sim é um instrumento particular, é um contrato de compromisso do vendedor em transmitir a propriedade, chamado contrato de gaveta. Ou seja, se eu visitei o plantão de imóveis no domingo, gostei do apartamento e quero comprar naquele dia, minha mulher gostou do apartamento também, eu faço um contrato, um compromisso de compra e venda. Ou seja, esse compromisso gera efeitos obrigacionais, das quais deverão, né, a parte vendedora fornecer em tempo hábil a escritura pública de compra e venda. Para que a partir do momento que haja escritura pública de compra e venda, tenha a possibilidade jurídica de você levar essa escritura pública a um cartório de registro de imóveis, enfim, registrar em seu nome o respectivo imóvel. Entenderam, pessoal? Então nós temos que em bem imóvel a tradição acontece com o registro do contrato em cartório. Na impossibilidade de registrar o contrato, né, no mesmo dia, e a pessoa quer comprar o apartamento, quer comprar o imóvel, ele faz um instrumento de compra e venda um instrumento particular de compromisso de compra e venda do respectivo bem. Pessoal, nós temos aqui as características do contrato de compra e venda. E verifica-se que, por excelência, o contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático. De novo, o contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático. Professor, que palavrão é esse, pelo amor de Deus? Em plena segunda-feira, começo de mês, dia 1º de junho, aí beirando, né,
às 7 e pouco da noite, o professor vem falando de contratos aí sinalagmáticos. Que besteira que é essa, professor? Gente, contratos sinalagmáticos são contratos recíprocos. São contratos onde há direitos e deveres para ambas as partes. Qual que é o dever da parte aí vendedora? Entregar o respectivo bem. Qual que é o dever da parte compradora? Pagar o respectivo valor. Qual que é o direito da parte compradora? A posse e o domínio do respectivo bem. Ou seja, nós temos que ambos, tanto o comprador, tanto o vendedor, possuem aqui deveres recíprocos. Existe uma reciprocidade em relação aos direitos e deveres que devem ser aí justamente ajustados entre as partes. Além do contrato de compra e venda ser um contrato sinalagmático, nós temos que o contrato de compra e venda é um contrato oneroso. Porque aqui nós não estamos falando de título gratuito. Aqui nós estamos falando de doação. Vou doar esse imóvel para o Joãozinho, porque eu acho que o Joãozinho é muito gente boa. O Joãozinho me ajudou. O Joãozinho, quando era criança, ele cuidava de mim. Agora ele está precisando de recursos, vou doar. Não. O contrato de compra e venda é um contrato na qual há valores de pactuação de negócio jurídico, de remuneração, de valores de preço. Ou seja, nós temos que, nesses contratos de compra e venda, há uma obrigatoriedade de prestação, há uma obrigatoriedade de preço, de remuneração, de pagamento. Pagamento é um item essencial para a concretização do contrato de compra e venda. Vixe, caiu aqui o meu carregador do notebook. Eu acho que quebrou. Vixe, derrubei o café também. Mas enfim, pessoal, vamos à sequência que eu não quero editar. Vamos lá. Olha que interessante, tá? Além de ser um contrato, oneroso, um sinalagmático, um contrato... Nossa, tá tudo cheio de café aqui. Oneroso, nós temos que o contrato de compra e venda é um contrato comutativo. Ou seja, nós temos que lá, por ser um contrato comutativo, há riscos. Há riscos referentes ao bem. Vamos supor que você compra um determinado veículo lá da cidade de São Paulo. Vamos supor que você vai no Web Motors, no Meu Carro Novo, na OLX, e vê um carro lá em São Paulo. E você vê, poxa, esse carro está com um preço muito atraente. Nossa, esse carro está com uma oferta assim extraordinária. E você vai lá, conversa com o vendedor mostra vídeo do carro, liga meu carro, e você vai lá e paga o preço do carro. Qual que é a garantia desse carro chegar até você? Diria em outras épocas que a garantia sou Joe, aquela expressão que o vendedor do Paraguai fala, a garantia sou eu. Mas não. A garantia é que não há garantia. Quando você compra um determinado bem, na qual você não tem, momentaneamente a possibilidade de você ver o bem em questão e você antecipa o pagamento do bem, haverá justamente aqui o risco. Ou seja, o contrato de compra e venda envolve riscos relacionados à entrega do bem. Perfeito? Quando você compra um apartamento na planta, você tem risco de pagar o preço do apartamento, você pode pagar isso à vista, e o apartamento não ser edificado, não ser construído, não ser incorporado. Esses são os riscos relativos ao negócio. Perfeito, pessoal? Olha que interessante. Nós temos aqui o desenho. Acabou meu café, tô triste, mas vamos lá. Nós temos aqui o desenho, pessoal, do que diz respeito aqui ao desenho da compra e venda. O vendedor, ele tem o direito de receber o preço do comprador. Ele tem o dever de entregar a respectiva coisa. Em contrapartida, o comprador tem o dever de pagar o preço e o direito de receber a respectiva coisa. Ou seja, nós temos uma característica aqui de contrato sinalagmático, porque aqui nós temos obrigações recíprocas entre si. Nós temos aqui justamente direitos e deveres entre
vendedor, entre comprador. Nós temos um equilíbrio contratual, que é um contrato justo. Se o comprador pagar o preço, haverá a entrega da coisa. Se o vendedor justamente, né, receber o preço, deverá obrigatoriamente entregar a coisa. Perfeito, pessoal? Além disso, tá, nós temos que o contrato de compra e venda é caracterizado pelas seguintes partes, os seguintes itens, né, os seguintes personagens. Nós temos de um lado comprador e vendedor, né, então nós temos aqui uma vontade livre, consciente, consensual, sem vício de consentimento, sem lesão, sem erro, sem dolo, de querer comprar uma coisa. Quando você está navegando no OLX, no Mercado Livre, vê um determinado bem, você tem a vontade livre, consciente de comprar aquele bem. Você não é obrigado, você não tem uma arma na cabeça para falar compra aquele bem. Né? Exceto a propaganda do batom, que eu até trago nas minhas aulas de direito do consumidor, que aquela propaganda do batom foi proibida pelo CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Publicidade, creio que mutou o Gustavo Lima, porque inserir uma palavra na cabeça das pessoas. Compre batom, compre batom. Enfim, pessoal, nós temos que o consentimento para um contrato de compra e venda é um consentimento livre de qualquer vício. Não há aqui vícios de erro, dolo, vícios de consentimento para o exercimento do direito de compra. Perfeito? Então, além de ter as partes comprador e vendedor, na qual as partes não possuem qualquer vício de consentimento, erro, dolo, adesão, nós temos que também um contrato de compra e venda, nós temos a coisa. E a coisa para o direito é chamado não de sogra, é chamado de res. Res é a coisa. Quando eu falo res para o direito, eu falo de coisa. Quando eu faço um contrato de compra e venda de veículos, nós temos que a res é o objeto do contrato, é o veículo. Contrato de compra e venda de apartamento. O res é o apartamento, objeto do contrato. Perfeito? E além, res é da palavra grega, tá, pessoal? Coisa grega, tá? Coisa em latim, perfeito? E nós temos aí o preço. O preço é o pretium, né? A palavra latim, perfeito? É o pagamento, né? Não é um contrato gratuito, mas é uma doação, um contrato oneroso, na qual o vendedor se compromete a entregar a coisa a um determinado preço em dinheiro, em espécie. Ou seja, nós temos esses três elementos: partes, coisa e preço. Né? Então, aqui no latim, consensus, res e pretium, ok? Pessoal, dando sequência, tá? Vamos lá, nós falamos que as partes devem estar livre e consciente para comprar, não pode ter vício, perfeito. A coisa determinada junto às características de comprado e compra e venda, a coisa deve ser lícita, determinada ou determinável, né? Em razão do seu gênero e quantidade. Ou seja, somente pode haver contrato de compra e venda de coisas lícitas. Somente poderá contrato de compra e venda de licitude de objetos. Não posso estabelecer um contrato de compra e venda de um rim, um contrato de compra e venda de uma entorpecente, um contrato de compra e venda de um produto roubado, por exemplo. Não há aí justamente uma licitude. Coisa certa, coisa determinada. O veículo da marca Hyundai HB20 Sedan com 30 mil quilômetros, ou seja, estou determinando a coisa, né? Ou determinável, coisas incertas. Estou comprando aqui 40 casacos de lã da cor bege com a marca Calvin Klein, por exemplo, né? Não estou especificando o modelo, ou o único casaco, mas sim um lote de casacos da cor prateada da marca Calvin Klein. Perfeito, pessoal? Isso é sacas de soja, isso pode ser quantidade de produtos aí em estoque, né? Etc. Perfeito, pessoal? Nós temos ainda, né, o contrato de compra e venda de coisas futuras ou coisas sobre encomenda, que é muito comum, né? Vamos citar até um exemplo aqui na área do agronegócio, que nós temos os contratos de compra e venda de coisa futura. Olha que interessante. É possível aquele que planta soja, planta trigo, planta milho, né? Lembrando que o milho agora vai ser colhido no final do mês de junho, começo do mês de julho. Está sendo plantado o trigo agora, que vai ser colhido no final de setembro. Em setembro também começa depois, né? Setembro, outubro, o plantio de soja, que vai ser colhido lá em fevereiro, março de 2021. Vamos supor que a pessoa ainda não plantou o soja, né? Não ainda explorou a propriedade rural, não ainda comprou os fertilizantes, só que ele vai até a Bunge e a Bunge fala o seguinte, ó,
eu quero comprar a sua safra do ano que vem de soja. Eu quero já fechar contratos com os produtores, porque eu quero vender para a China esse soja no ano que vem. Ou seja, já faz um contrato para você de compra e venda de mercadoria futura, na qual você se compromete a vender o preço, a quantidade X de soja a um preço Y para determinada cooperativa, determinada companhia, determinada empresa. Então, quando você se compromete a vender mesmo algo futuro, você tem aí justamente o dever de vender o objeto. Vamos supor que um produtor rural X, ele fala o seguinte: vou fazer um contrato de compra e venda futuro. Vou vender esse soja para a Bunge. E chega lá em março, ele verifica que o preço do soja está muito acima do preço que ele estabeleceu no contrato dele. Ou seja, ele vendeu por 80, só que o preço está 120. Ele fala o seguinte: quer saber uma coisa? Não vou vender para a Bunge, eu vou vender particular essa soja e não cumpro o contrato da Bunge. O que o vendedor tem por direito? Comprador, na verdade, exigir a entrega da coisa a um preço X. Ou seja, a Bunge tem o dever, o direito de exigir do vendedor que ele entregue a mercadoria a um preço que foi ajustado. Perfeito, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Importante salientar que nós temos que a boa-fé objetiva deve estar disponível, conforme nós estudamos nas aulas passadas, em todas as fases contratuais. Pré-contratual, na fase contratual, ou seja, nós temos que a característica da boa-fé deve estar presente sempre junto aos contratos, principalmente aqui no contrato de compra e venda. 492 do Código Civil, eu falo dos riscos em relação a coisas. Pessoal, presta atenção. Tem bastante conteúdo em slide? Tem, tá? Então eu peço, por gentileza, vocês pausem o vídeo, dê um pause no vídeo e copiem, tá? Professor, mas seu quadrinho aqui no cantinho está tolindo, o meu direito de copiar a matéria porque está tampando o conteúdo. Calma que esse slide está disponível junto, no alvo de vocês, junto aí ao respectivo slide, tá? Você pode baixar ele em PDF, fiquem tranquilos em relação a isso aí. Só copiem isso aí, que é importante você copiar, Não sei se vocês já ouviram a expressão, quem copia aprende duas vezes. Na verdade, é uma expressão que vem decorrente a quem reza, quem canta reza duas vezes. Eu transformei esse ditado em quem copia a matéria do slide estuda duas vezes. É importante, porque não é estudo para prova, não é, pessoal, a prova é mero instrumento avaliativo, faculdade é mero instrumento formador. Nós temos que o conhecimento de cada um é muito mais importante que o diploma na mão. O conhecimento de cada um é muito mais importante que a nota que vocês têm de média. Bom, pessoal, vocês não estão aqui para fingir que estudam e tirar nota. Nós estamos aqui para aprender a respectiva matéria. A matéria de hoje é muito importante, porque eu aposto que cada um de vocês, na vida, vai fazer um contrato de compra e venda. Depois de formado. Fazem, aí compra e venda e vão comprar carros, casas. Glória a Deus, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Vocês têm justamente essa possibilidade. Olha que interessante, pessoal. Eu estou animado, vamos lá. Essa matéria é demais, essa matéria é sensacional. Olha que coisa interessante, pessoal. Riscos em relação a compra e venda. O artigo 492 fala dos riscos, mas eu vou explicar para vocês. Perfeito. Os riscos em relação à coisa correm do vendedor. Se eu comprei um carro lá em São Paulo, na OLX, no Web Motors, paguei o preço de 30 mil reais pelo carro, o carro tem que ser aí entregue bonitinho para mim aqui em Maringá. Perfeito? Combinado? O risco da entrega da coisa é do do vendedor, que deve entregar a coisa para o comprador. Comprei um imóvel na planta, paguei à vista, estava 200 mil reais, fechei por 150 à vista. Perfeito? Em 2 anos, 3 anos o prazo de entrega contratual, 3 anos a construtora deve entregar o apartamento, obrigatoriamente. Perfeito? E o risco é meu? Não, o risco é da construtora que vendeu o apartamento. Olha que interessante.
Os riscos do preço correm por conta do comprador. Professor, risco do preço? É risco do preço. Vamos supor que eu vejo no Web Motors um carro de 30 mil reais, né? E eu falo assim, eu quero comprar essa BMW por 30 mil reais, está muito barato. Você vai lá e fala assim, ó, vendedor, eu gostei do seu carro, só que você sabe que eu estou em Maringá, você está em São Paulo e eu não estou vendo o carro, eu não sei se você vai entregar, peço até desculpa se está desconfiando da sua conduta, porque existe hoje muito golpe de compra e venda e eu quero precaver isso aí. Então faz o seguinte, eu vou depositar para você 10 mil reais, ou seja, pessoal, o carro ali, 30 mil. E ele fala o seguinte, eu vou depositar para vocês 10 mil reais, ok? E ele fala o seguinte, quando chegar esse carro aqui em Maringá, antes do pessoal do guincho lá, né, da plataforma, descer o carro da plataforma, eu vou no banco e pagar 20 mil reais. E aí você autoriza o cara a descer o carro. Beleza? O cara falou assim, beleza, ótimo. Mais do que justo. Ele vai comprar o carro, não quer pagar tudo agora, segurança, desconfiado, e a desconfiança hoje já existe. Tem muito golpe da LX, pessoal. Tem muito cliente aqui no escritório que, nossa senhora, entrega a caminhonete, o cara manda o comprovante de depósito de envelope vazio, entrega a caminhonete, o cara fala que vai depositar, não deposita, o cara entrega o bem, né? Enfim, golpe, principalmente os OLX da vida aí, tá? Olha que interessante. Aí, chegou o carro, BMW, bonitinho, o cara vê o carro, fala assim, eu não gostei dessa cor não, eu achei que esse azul, esse carro azul era um azul mais claro, mas é um azul escuro, quase preto. E na foto parecia que era um azul mais claro. O carro tá ótimo, o motor tá bom, funcionei o carro, tal, acabamento. A foto, o cara não mentiu. Tinha amassadinho, o cara falou que tinha amassado, o cara não mentiu. Não quero mais. Não quero mais. O comprador emputece, fica doido. Não quero mais o carro, não quero mais o carro, não quero mais o carro, não quero mais o carro. Dúvida que é? Qual que eu falo? Os riscos pelo preço correm por conta do comprador. Ou seja, obrigatoriamente o comprador tem que vender, tem que pagar o preço ajustado. Exceto vai pagar se tiver algum fato que foi omitido. Algum vício, o carro não funcionar, o carro estiver batido, o carro, o motor não está funcionando, enfim. Mas ressalvadas as condições normais do negócio jurídico, as condições claras, a boa-fé entre as duas partes, nós temos que o comprador é obrigado a pagar pela coisa, pelo bem. Perfeito, pessoal? Despesas de registro, de contrato, Vamos supor que eu compro um apartamento na planta. Perfeito? Esse mesmo exemplo. Vou lá na Plantão de Imóveis, compro um apartamento, pago 180 mil reais à vista. O apartamento é entregue pronto, perfeito, acabado. E eu tenho que fazer o que quando o apartamento é entregue pronto, perfeito e acabado? Em fazer a escritura pública de compra e venda. Sabe quanto custa fazer uma escritura pública? Mais ou menos hoje R$1.000. Eu tenho que pagar o fundo de jus. Eu tenho que pagar um imposto chamado ITBI. Imposto sobre transmissões de bens imóveis. E você sabe quanto que é o imposto de ITBI? O imposto de ITBI é 2% sobre o valor do imóvel. 2% sobre o valor do imóvel, pega um imóvel de 200 mil reais, são 4 mil reais, se não tiver errado em matemática. Ou seja, esse custo de escrituração do imóvel pertencem obrigatoriamente ao comprador. O artigo 490 fala que o comprador deve pagar os custos de escritura e também de registro na respectiva matrícula do imóvel. É 2 mil reais ou 1%? Tá certo. Matemática não é meu forte, pessoal. Olha que interessante. Restrições legais para compra e venda de bens imóveis. Pessoal, essa parte é muito importante, mas muito. Isso é o típico pergunta de churrasco de domingo, tá, pessoal? É muito importante vocês saberem isso aí. Primeira restrição. Olha que interessante. Nós temos, só um conceito inicialmente, que a autonomia privada não é ampla.
A autonomia privada não é soberana. A autonomia privada possui limitações normativas, limitações legais entre as partes. Eu não posso vender meu rim, eu não posso vender meu olho, eu não posso vender aí meu filho, minha sogra eu não posso vender, nem doar. Desculpas à parte, mas vamos lá, tomara que minha sogra não esteja assistindo esse vídeo. Olha que interessante, pessoal. Essas limitações, essas restrições são decorrentes da própria legislação. Perfeito? Então há uma limitação na autonomia do direito à vontade das partes. Não posso dispor de tudo. E quais são as limitações? Primeiro, venda de ascendente para descendente, ou seja, de pai para filho. Meu pai não pode vender um bem para mim, eu não posso vender um bem para o filho, meu filho não pode vender um bem para o filho dele, para o meu neto. Meu pai não pode vender um bem para o meu filho, enfim. Olha que interessante. Venda entre cônjuges, eu não posso vender um imóvel para minha esposa não pode vender um imóvel para mim. Vem sobre a administração de terceiro, o inventariante não pode vender um bem do inventário sem autorização para um terceiro, o tutor legal não pode vender um bem, né, cuja está com responsabilidade a um terceiro. Bem de condomínio, se eu tenho um contrato de locação, eu não posso vender o bem que está locado a um terceiro sem dar o direito de preferência. Esses são as quatro, na verdade, né, modalidades de restrições da autonomia privada em relação à compra e venda de bens. E a primeira que eu trago para vocês diz respeito à vedação, à proibição de venda entre ascendente a descendente, conforme eu citei no exemplo, venda de pai para filho, de pai para neto, de filho para neto, enfim. Dentro de uma hierarquia, de uma árvore genealógica, eu não posso ter vendas de ascendente para descendente. Olha que interessante, pessoal. O negócio jurídico de compra e venda, quando eu tenho um contrato que meu pai está vendendo um imóvel para mim, ou vendendo um carro para mim, ou vendendo um bem para mim, esse contrato pode se tornar nulo de pleno direito. Ou seja, nós temos uma anulabilidade do negócio jurídico. Ou seja, se ninguém fala nada, se ninguém questionar, se ninguém aí descobrir, o contrato tem aí validade. Vamos supor que eu queira comprar a casa do meu pai. Eu quero comprar um imóvel que meu pai tem no nome. Falo, pai, eu estou com dinheiro, eu quero comprar esse imóvel seu, pai. Isso não é fraude. Eu quero pagar o dinheiro, eu vou pagar o dinheiro. Perfeito? E você lá pega 100 mil reais do banco e compra o imóvel do seu pai. Paga, transfere o imóvel do seu pai. Perfeito? Então aqui não houve a má fé. Aqui não houve justamente a vontade de lesar terceiros, lesar outro herdeiro. Agora vamos supor que o filho esteja de má fé. E fala para o pai, faz o seguinte, tem um contratinho para você assinar aqui, tira esse imóvel do seu nome e coloca no meu nome, por favor. Assim eu vou estar te protegendo de possíveis dívidas. Seu pai vai lá e assina um contratinho dizendo que aquele contrato, aquele bem imóvel, será repassado para você. E ele fala o contrato que você pagou 100 mil reais no imóvel. Mas você nunca tirou 100 mil reais do bolso e nem tem 100 mil reais para tirar do bolso. Aí chega o meu irmão, outro herdeiro, e descobre a falcatrua. Ele descobre, a hora que ele vai tirar no inventário, a hora que ele vai ver os bens, ele vê, cadê o bem lá do pai? Então, ele vendeu para mim, passou para mim, não sei o que lá, etc e tal. Isso é uma fraude, pessoal. No Brasil não se pode antecipar herança. A herança somente pode ser transferida aí
em um procedimento de inventariado. Em uma partilha de bens, a herança não pode ser transmitida antes da morte do aí respectivo decújo, né? O respectivo aí pessoa que vai ser ter os bens partilhados. Perfeito? Ou seja, como sendo um negócio anulável, um terceiro que verifica que existe má fé entre a compra e venda de ascendente para descendente pode cancelar, pode se tornar um negócio nulo de pleno direito. Ou seja, se meu pai vendeu um imóvel para mim com má fé, né, de má fé minha, esse negócio pode ser anulado, né, justamente voltar aos seus efeitos jurídicos. Outra vedação, outra possibilidade justamente aí de não autorização de compra e venda é a compra e venda entre cônjuges, marido e mulher, homem e mulher, né, ou em questão casais homoafetivos, né, em que companheiros e companheiras, ou companheiros e companheiros, né? Perfeito, pessoal? Olha que interessante. Nós temos aqui justamente que somente é possível vender o patrimônio, né, entre os cônjuges, aquele patrimônio, quando ele não faz parte da comunhão do casal. Nós temos os regimes de casamento, perfeito? Nós temos o regime universal de bens, na qual os bens antes da herança se comunicam com os bens após o casamento, ou seja, tudo que é meu e tudo que for herdado por mim ou será herdado fazem parte do casal. Então, se eu estou casado com uma mulher em comunhão universal, total de bens, se eu receber um bem de herança, esse bem de herança, embora seja do meu pai, da minha mãe, esse bem vai ser agora meu e da minha mulher, do meu companheiro. Perfeito, pessoal? Olha que interessante aqui. Nestes casos, aí, nós temos a impossibilidade de compra e venda. Só que nós temos alguns regimes que são regimes parcial de bem. Como que é o regime parcial? Somente é comunicável os bens advindos após a constância do casamento. Ou seja, casei, a partir do dia do meu casamento, tudo que eu conquistar será aí meu e da minha mulher, será em comunhão parcial. Mas só eu comprei, só eu trabalhei, né? Negativo, se você comprou o bem como comunhão parcial, esse bem será 50% seu e 50% da mulher. Sua mulher também participou. Meu dinheiro não interessa. Essa discussão não entra. Você comprou um bem em comunhão parcial, bem pertence aos dois, em comunhão dos dois. E outro regime nós temos que é o regime de separação total de bens. Aí sim, que nós não temos nenhuma comunicação de bens. No regime de separação total, o que é meu, o que é da minha mulher é da minha mulher. Nós temos uma divisão total da autonomia e dos bens. Ou seja, quando nós temos essa divisão total dos bens, nós não temos aqui empecilhos de haver compra e venda entre cônjuges. Perfeito, pessoal? É muito comum também haver compra e venda de casal. Pessoal, vocês não sabem o quanto de casal que eu conheço que é separado, mas vive junto. Professor, mas separaram, depois brigaram, né? Brigaram, separaram, depois voltaram. Não. Eles são separados no papel, mas são casados e vivem como casados. E nunca sequer brigaram. Professor, mas como pode? Justamente, pessoal. Há muita fraude. Há muitas questões que o marido tem um nome sujo, o marido tem dívidas tributárias, trabalhistas, que ele separa da mulher, passa tudo no processo de separação para a mulher, isso é uma fé pura, a mulher fica com todos os bens, e o marido se torna insolvente, se torna aí justamente sem possibilidade de ter bens em seu respectivo nome. Isso acontece em muitos empresários aí, empresários que eu respectivamente atendo. E eu tenho uma história muito engraçada. Eu estava uma vez, semana passada, no escritório de contabilidade de um cliente meu, e ele falou o seguinte: Henrique, eu estou com uma história aqui que você não vai acreditar.
Eu tenho um cliente, o computador falando, né? Eu tenho um cliente, Henrique, que ele se separou do papel, passou todos os bens que ele tem, o nome da empresa, tudo no nome da mulher. E ele ficou pobre, ele ficou, né, juridicamente, entre aspas, pobre, porque ele se tornou insolvente, não tem nada no nome, só que ele não separou da mulher. Ele vive com a mulher até hoje, e vive muito bem, obrigado. Só que, recentemente, a mulher descobriu uma traição e a mulher deu pé na bunda do homem. E o homem se mudou lá, né? Teve que sair da casa dele, ficou no hotel, ficou num apartamento, um Airbnb, e ele requereu judicialmente a metade dos bens. E o juiz, sabe o que o juiz falou? Não. Amigo, você não tem direito a nada dos bens. Porque ele tinha separado, transferido tudo por nome da mulher, e a mulher deu o pé na bunda dele. Perfeito? E a mulher ficou com todos os bens do cara. Hoje o cara, não sei como vive, a mulher deve ajudar pagando uma mesadinha para ele para viver por mês. Ou seja, ele tentou dar o golpe e por uma circunstância afetiva, né, uma coisa de relacionamento, a mulher e o homem não era possível mais a convivência. Tentou dar o golpe, né, contra terceiros, não contra a mulher, o seu direito dela, claro, o seu direito amplo dela, pediu divórcio e justamente aí ele ficou de mão abanando. Ele tentou ser esperto, mas infelizmente, com quem faz muito errado e lesa os outros, com certeza também é lesado cedo ou tarde. Perfeito, pessoal? Outro impedimento, estou vendo que nossa aula hoje não vai até o final. Estamos em 42 minutos de aula. A aula hoje está bem interessante. Outro impedimento, pessoal, diz respeito à compra e venda de bens sobre a administração. Está lá no artigo 497. Ou seja, tutor, curador, testamenteiro, administradores de empresa. Aqui eu digo mais, né? Inventariantes. Não podem vender o bem cujo a responsabilidade de guarda está com as pessoas, depositado fiel. Ou seja, se eu tenho por uma ordem judicial ou por um argumento legal o jus, o direito sobre a coisa, sobre a res, eu não posso vender porque eu estou autorizado por lei ou por contrato justamente aí sobre a coisa. Eu não tenho ainda a possibilidade, essa coisa não é minha, essa coisa é provisoriamente minha. O tutor é aquele que cuida do incapaz, da pessoa que foi interditada. O curador cuida do menor de idade, vamos supor que os pais faleceram, né, e o tio é nomeado curador, né, para cuidar dos negócios da família. O testamenteiro que recebe o testamento. O administrador é aquele administrador da recuperação judicial, o administrador nomeado pelo juiz, né, depositário fiel, o servidor público que recebe o bem à sua confiança, e o administrador de massa falida, enfim. Esses são os exemplos que eles não podem vender o respectivo bem. Por fim, sobre os impedimentos de compra e venda, né, as limitações do negócio jurídico, da autonomia da vontade humana, nós temos que é vedado a compra e venda de bens em condomínio. Ou seja, é vedado quando a coisa é disposta em comum. Professor, me dê um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você mora em uma determinada casa, que essa casa é locada. Que essa casa você tem um contrato de locação com o dono da casa. Perfeito? E sem você saber, isso é muito comum, você pega e quando você vai conversar com o dono da casa, ele fala o seguinte: a partir de amanhã, quem que é o dono da casa não sou mais eu. Não sou mais eu, senhor Barriga. Eu, senhor Barriga, né? Quem é o dono da casa é aí o Chapolin Colorado. E a partir da manhã, o Chapolin Colorado tem direito de recebimento. Você deve pagar o Chapolin Colorado. Ele pode mandar no contrato renovar ou não. Ou seja, você teve sua casa que você mora em locação vendida sem que você tenha sido notificado para exercer o chamado
direito de preferência, salientado na Lei 8.245 de 91 e também no artigo 504 do Código Civil, que fala o seguinte: quando a coisa é incomum, quando você tem jus, propriedade da coisa em comum, você tem o direito de adquirir a coisa. Ou seja, o senhor Barriga somente poderia vender um imóvel para o Chapolin Colorado se o senhor Barriga tivesse notificado você. Fala o seguinte: ô meu inquilino, estou vendendo a casa por 150 mil, eu tenho 30 dias, né? Você tem 30 dias para manifestar se você quer comprar a casa, se você tem condições de comprar a casa, tem vontade de comprar a casa e o preço que você paga para você cobrir a oferta. Se em 30 dias você não responder, nós temos aqui a possibilidade do senhor Barriga vender para o Chapolin Colorado a casa e assim ser legal o negócio jurídico. Eu tinha trazido aqui uma consequência. Eu acho que está em outro slide, gente. Deixa eu ver aqui. Não tá. Eu tinha lido isso aí, preparado, e eu não falei para vocês. Olha que interessante, pessoal. Direito de preferência, quando ele é violado, o que cabe ao inquilino ou, né, a pessoa que teria preferência sobre o bem? Vamos supor que o senhor Barriga vende a casa para o Chapolin Colorado e não dá o direito para você exercer a propriedade. Ou seja, ele não notifica você, não deixa você exercer seu direito de preferência. O que você pode judicialmente promover contra o senhor Barriga? Uma ação de perdas e danos, que você não teve oportunidade de se manifestar sobre a vontade de comprar, porque o Chapolin Colorado que comprou o imóvel pode amanhã ou depois rescindir o seu contrato de locação, desrespeitar o seu contrato. Perfeito? Das regras especiais para compra e venda. Pessoal, nós temos aqui algumas regrinhas especiais sobre contratos de compra e venda. Ou seja, nós temos aqui venda por amostragem, vendas a contento a sujeito, né, a prova, vendas por medida, vendas de coisas conjuntas, que são vendas especiais. Que são vendas praticadas em negócios jurídicos, geralmente empresa contra empresa, que traz uma especialidade diferente de uma compra e venda tradicional. Uma compra e venda tradicional é quando você paga determinado preço pela coisa, em contrapartida, após o pagamento, o vendedor entrega a respectiva reza, a coisa. Aqui nós temos compra e vendas especiais, formas especiais de compra e venda. E a primeira forma especiais de compra e venda é a venda por amostragem. Ou seja, quando você recebe um protótipo ou modelo para testar o bem, para que você justamente aí tenha aí possibilidade de ver o bem. Né? Vamos supor que é lançado um produto e você pede para o fornecedor entregue uma amostra grátis desse produto para que você teste o produto. Chamadas vendas gratuitas, né? As vendas para testes, as vendas por amostragem, né? E aqui tem, né, o negócio jurídico feito por viajante, vende tecidos, outras mercadorias aí referente a essa questão. Nestas vendas aí por amostragem, nós temos, segundo o artigo 484, que se a venda for realizada à vista de amostras, protótipos ou modelos, o vendedor deve assegurar que aquela amostra ou modelo seja justamente igual, idêntico e possui as mesmas características e qualidades da amostra que recebeu. Vamos supor que alguém vai na sua empresa e fala o seguinte: Henrique, tenho um negócio muito bom para te oferecer. Eu tenho aqui uma máscara contra a Covid-19, que é uma máscara revolucionária. Que é uma máscara, já viu aqueles relógios digitais? É uma máscara digital. Que ele mede a sua febre, que ele tem um visor aí de temperatura, ele toca uma música, ele infla para você respirar melhor, porque ficar de máscara cansa, né? Ele é articulado, ele tem regula automaticamente, enfim, ele é diferente aí, né?
super tecnológica, é máscara da Apple, tá? E você recebe a amostra grátis e fala, puta, esse negócio é bom mesmo. Gostei, mede temperatura, custa R$500, mas o cara vai pagar quinhentão porque o negócio é bom. Eu quero 1000 dessa, perfeito? No contrato, 1000 máscaras Revolution 410, o modelo dela. Brincando, né, gente? Olha lá. Você recebe as 1000 máscaras Revolution 410 e a hora que você vai pegar a máscara que você vai ser ofertada ao consumidor pelo Mercado Livre, por vendas aí à distância, que não pode vender no balcão. A hora que você vai testar os equipamentos que veio aí, né, as 1000 máscaras que veio, nada a ver com o protótipo. Pense numa máscara tipo assim, Yamaguchi, aqueles bichinhos lá, coisa do Paraguai, coisa ruim. Não funciona. Não é igual ao protótipo. O protótipo é muito melhor que o que foi desenvolvido. Ou seja, nós temos que o vendedor é obrigado a assegurar as características e qualidades do protótipo. O protótipo deve ser a cópia, as qualidades aí do produto a ser vendido. E em havendo dúvidas sobre as questões de mecanismos, as questões de qualidades, né, do protótipo ou não, prevalece, né, a amostra grátis, o protótipo, o modelo que foi apresentado aí para o comprador. Então, se tiver dúvidas sobre especificações, dúvidas sobre características, prevalece o que está descrito na respectiva amostragem. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aí, porque a aula ficou bem pesada, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês realmente estudam. Né? Então, só relembrando, falamos de contrato de espécie, falamos do contrato de compra e venda, do conceito, falamos justamente, né, do que é tradição, o que é o contrato de compra e venda de bem imóvel, falamos aqui das características do contrato, contrato é silagmático, contrato oneroso, contrato é comutativo, falamos do desenho aqui, né, que traz aqui o que o contrato é, em tese, né, é sinalagmático. Trazemos também a questão referente às partes do contrato, né, as características do contrato. Conversamos um pouquinho sobre os riscos, né, em havendo riscos do contrato. Falamos das restrições do contrato e, por fim, falamos das regras especiais de compra e venda. Falamos da venda por amostragem. Na aula que vem teremos a venda sujeita a contento, venda por medida e venda conjunta, para depois trazermos sobre cláusulas especiais de compra e venda. Pessoal, no mais é isso. Fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Um grande abraço a todos, uma boa semana, um bom mês de junho, fiquem com Deus e até logo. Tchau, tchau.